Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Vamos aqui para mais uma análise, ou mais um pós-jogo, né? Não análise tática, um pós-jogo. Hoje já passou. Estamos falando aqui, estou gravando esse vídeo para vocês meia-noite e 34 aqui desse domingo. Falar de Corinthians 1, Goiás 1. Resultado que, inclusive, quando eu fiz a live que a gente fez no sábado aqui pelo Futijotas e também no meu canal pessoal lá no TikTok, falando com a galera, eu apostava, achava que o Corinthians era favorito, tinha meio que obrigação de conseguir a vitória. Tinha um pessoal achando que de repente poderia ter um empate, inclusive teve um cara que tinha falou exatamente o resultado de 1-1. É uma partida onde tem N, alguns fatos para a gente poder falar, então eu vou detalhar aqui ao longo do vídeo, desde a escalação, desde a forma como o Corinthians atuou e também pensando em termos de futuro no Brasileirão, que aí eu vou detalhar aqui em classe quando a gente começar a falar da tabela, mas sigo batendo na mesma tecla, galera. Ficar falar friamente sobre rebaixamento é não analisar o que os outros times não estão jogando, os times que estão no Z4, e não pensar também que tem gente que tá achando absurdo quando eu falo que o Corinthians luta por vaga da Libertadores. Mas eu vou entrar nessa parte no final do vídeo. Primeiro aqui, vamos falar da partida. Escalação com algumas mudanças, surpreendeu um pouco, né? Mas a gente já tinha a ideia. O Corinthians pega os Estudiantes na próxima terça-feira, então o Luxemburgo poupando os jogadores, a venceu só de 1-0 na Neoquímica Arena na última terça-feira. Então, para o jogo de volta, ele falou: vamos poupar alguns atletas. A gente trouxe uma escalação provável com relação à ideia que o Luxemburgo poderia colocar. E eu acabei trazendo alguns nomes, errando em quatro posições, na verdade. Né? Começou com o Cássio, já desconfiava que realmente o Cássio seria a opção. Léo Maná começou na lateral direita, né? Outra surpresa, né? Outro jogador da base que o Luxemburgo começa também a trabalhar um pouco mais de perto. Achei que ele ia começar com o Bruno Mendes para manter a experiência. A zaga com o Veríssimo e o Caetano, com o Bidu na lateral esquerda. O Moscardo começou como titular ao lado do Juliano. A surpresa para mim, né? Mas já tinha gente apostando nisso, é que eu achei que ele ia começar com o Renato Augusto para de repente tentar começar a partida bem e aí lançar, de repente jogar 45 minutos com o Renato Augusto e depois tirar, pensando no jogo da Sul-Americana. Até o Luxemburgo depois explicou, o Renato entra no segundo tempo, mas vamos falar aqui, continuando, entrou o Juan Oliveira. E o ataque com bastante mudanças, né? O Rojas para mim já não seria titular por conta, pensando na Copa Sul-Americana, mas ele começou com o Romero, eu achei que ele ia colocar com o Mosquito jogando pela direita, então foi o Romero, o Yuri Alberto foi mantido no time, pensando muito mais talvez em fazer o Yuri começar a se soltar mais em campo, ficar mais à vontade, que ele tá visivelmente ele está sentindo a pressão dos resultados, mesmo discordando, né, que ele esteja jogando tão mal assim como algumas pessoas estão vendendo. E começou com Wesley. Primeiro tempo foi um jogo meio arrastado. O Corinthians até teve. O Romero jogou bem, começou bem a partida junto com o Moscardo. O Corinthians começou a criar algumas jogadas, principalmente pelo lado direito. O Wesley acabou novamente jogando mal, a galera acabou não entregando tanto. Criou algumas chances de perigo, né? Mas teve chance para abrir o placar. Teve um lance meio discutido que a bola poderia ter um possível pênalti no primeiro tempo. E o Goiás, ao longo acabou encaixando, né, a marcação em cima do Corinthians ao longo do primeiro tempo e terminou dando um pouco de sufoco em cima do Timão, na Neoquímica Arena. Veio para o segundo tempo, o Luxemburgo já muda o time, né, saca o Wesley para colocar o Gustavo Mosquito. E aí você tem o Romero indo para a esquerda, com o Mosquito entrando pela direita. E ele também tira o Moscardo para colocar o Michael. E aí até ele explica, né, que a ideia do Luxemburgo tinha diversos jogadores pendurados com dois cartões amarelos, estava pensando no jogo contra o Palmeiras, então ele tira um volante que poderia, por estar mais cansado, poderia de repente tomar um cartão bobo e aí ser desfalque no clássico e coloca o Michael. E acaba tendo um pênalti juvenil marcado pelo Bidu, uma bola que daria para ele ter só cercado, assim, não poderia ter passado. No momento que o Goiás voltou muito melhor, a gente tem que citar essa questão, o Goiás voltou no segundo tempo, aceleradaço, pressionando o Corinthians errando o passe, e faltou aquela coisa de alguém para acalmar a partida. Cobrança de pênalti, Goiás abre o placar com o Guilherme,
acabou recebendo a oportunidade, marca e deixa o Corinthians em desvantagem. Aí o Luxemburgo resolve colocar, assim, fazer as mudanças para tentar abrir o time. E aí ele coloca o Renato Augusto, coloca o Matias Rojas e coloca o Bruno Mendes. Ele saca o Léo Maná, coloca o Bruno para ser terceiro zagueiro, fica travado na marcação. Tira o Juan Oliveira para colocar o. Ele tira o Juan Oliveira e ele também acaba optando também por. Além do Juan Oliveira. Cadê? Quem mais que. Qual foi o. Ele tira também o Juliano. Então ele arma o time do meio para frente, deixa o Maicon como o primeiro volante, mas com liberdade para subir. Renato Augusto e Rojas para fazer o meio de campo. Mosquito aberto pela direita, o Romero aberto pela esquerda, e ele manteve o Yuri Alberto para tentar criar, para receber algumas oportunidades, tentar finalizar. E com as entradas do meio, o Yuri Alberto até consegue melhorar. Ele teve um primeiro tempo também abaixo, consegue finalizar na segunda etapa, tem até uma finalização perigosa. E o gol sai meio que por acaso, muito mérito também do Maicon, né? Que ele rouba uma bola no meio de campo, uma falha, uma bobeira do Goiás. E aí o Maicon sai em velocidade, toca a bola pro Renato e recebe a bola em velocidade na área, consegue meio que bate de peito, né? Não é nem colocar a bola, bate nele e entra, até dá a impressão que seria um gol contra. E aí o Corinthians, esse lance ele acontece já na reta final da partida, né? Teve os acréscimos e tudo mais, mas a gente tá falando, esse lance ele acontece faltando 8 minutos pro fim do jogo, né? Com 37, 38 minutos sai o gol de empate e o Corinthians vai para cima para tentar buscar a virada, como aconteceu em outras partidas, né, contra o Coritiba e contra o Vasco. Não vem a virada, não vem o resultado, o Corinthians acaba empatando, então é um lado concitado. O próprio Luxemburgo comentou, lamentou o resultado, não ter conseguido a vitória na Neoquímica Arena, interrompe uma sequência, né, o Corinthians contando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, vinha de 7 jogos seguidos na Neoquímica Arena vencendo. Empata nesse 8º jogo, um resultado que poderia ter feito o Corinthians subir um pouco na tabela. Mas antes de falar da tabela e de projetar algumas coisas, vou falar sobre algumas atuações. Acho que primeiro para destacar, acho que por mesmo ter jogado, cada um jogou só um tempo, acho que dá para elogiar o Moscardo, dá para elogiar o Maicon. O Moscardo realmente é um baita volante, é um baita meio campista. O Maicon tá numa grande fase, hoje é titular com todos os méritos. E você tem o Romero. Sim, o Romero hoje ele foi titular, foi uma surpresa para muita gente e fez mais uma boa partida e vem de boas partidas nos últimos jogos. Sendo o cara dentro das limitações técnicas, mas é um cara que o Yuri Alberto tá sem confiança em alguns lances, então isso pesa em algumas decisões. O Romero, por outro lado, está naquele momento que ele está com confiança, ele recuperou, ele treinou, vem treinando, ganhou a confiança do Luxemburgo, sem reclamar, sem fazer nada, fazer biquinho. Treinou e quando recebeu as oportunidades dos últimos jogos, vem mostrando ser útil. Ontem contra o Goiás, ele acabou também sendo um cara muito importante. Não coloco o Yuri como um dos destaques negativos, porque acho que a hora que a bola chegou com mais qualidade para ele, as entradas do Renato Augusto, do Rojas, o próprio Maicon, e começou a ter, e também, claro, começou a aparecer espaços também, né? O Corinthians com um time mais ofensivo começou a criar algumas jogadas, até algumas jogadas trabalhadas, né? Um chute bonito do Yuri Alberto, que é numa jogada, uma triangulação rápida no ataque do Corinthians, algo que fazia tempo que a gente não via também nas partidas, umas jogadas mais trabalhadas. Então eu não coloco, acho que na partida do empate contra o Goiás, coloco como destaque negativo o Bidu, que é sempre um extremo, né? 24 anos, é novo, tava jogando no Guarani, jogou no Cruzeiro na Série B, tá pegando a pressão de jogar um Brasileirão, jogar competições de alto nível no Corinthians, num Corinthians que tá oscilando muito, que não tá, como é que a gente fala? Ele não deslanchou em termos de, o Corinthians oscila, faz um primeiro tempo razoável, bom, cai no segundo tempo, joga mal no primeiro tempo, melhora no segundo. Então, faz tempo que a gente também não tá vendo o Corinthians falar, putz, não, hoje foi um jogo bom do Corinthians. Isso está acontecendo em várias partidas. E isso acaba, então você tem alguns jogadores acabam nessa parte acabam sentindo, não conseguindo render. O Matheus Bidum, ele tá nessa fase, né? Ele hoje ele tem outro jogo que ele foi um pouco abaixo.
E também não crucifico, acho que a gente tem que tomar muito cuidado sempre. Eu não gosto de colocar nenhum jogador como salvador da pátria, como um cara que, nossa, acima do bem e do mal, mas também não gosto de pegar jogadores como vítimas, falar, meu cara, olha, tá aqui. Eu insisto, o caso do Romero, né? Aí também eu não faço, eu não vou ser hipócrita. Venho falando há muito tempo que eu não queria o Romero, não queria que o Romero tivesse voltado. Mas não reconhecer que o Romero vem melhorando nas últimas partidas também é ser cego. Ele vem conseguindo, então hoje ele está se mostrando extremamente útil. O outro cara que eu quero, que eu destaco como uma forma negativa na partida é o Wesley. 18 anos, é muito novo também, não dá para esperar. Nossa, já tem gente desesperada falando, tá vendo? Tinha que ter contratado alguém pro lugar do Guedes e tal. Porque o Wesley não tá jogando bem, já mais uma partida ruim, já tinha ido mal contra o Cruzeiro. E o Biro, que vinha sendo destaque, vinha atuando bem com o Luxemburgo, o Biro também caiu um pouco tecnicamente. Mas não acho nenhum desespero, não acho nada de, nossa, não tenho o que fazer, até porque tem N ideias. Você tá vendo o Mosquito voltando para jogar. De repente você, nessa questão do Rojas jogando pela direita, você pode ter, jogando pelo meio, pode ter outras opções ali na esquerda. Então dá para pensar alguma coisa aí, se o foco a gente vai ver com os Estudiantes. Mas falando em relação ao campeonato, falando em relação ao futuro do Corinthians. O Corinthians reassumiu, né? Hoje o Corinthians está com a mesma pontuação do Cruzeiro e do Internacional. O Cruzeiro tem uma leve vantagem na saldo de gols, saldo positivo de 3 gols. O Corinthians com saldo negativo de -1. E o Internacional com saldo negativo de -7. E o Internacional é um dos times que eu até comentei, né? Hoje ontem com os reservas empatou com o Flamengo fora de casa, um jogo ruim de assistir, por sinal. Mas o Internacional chegou a 9 jogos no Brasileirão sem vencer. Então, se você for analisar por essa parte, também fala, putz, estão ameaçados pelo rebaixamento. Hoje, aqui, nesse momento, 27 de agosto, às meia-noite e 46, o Corinthians está 4 pontos da zona de rebaixamento. Analisando por termos de pontuação, está falando de em 2 rodadas o Corinthians poderia, claro, tem combinação de resultados, tudo mais num cenário crítico. Em 2 rodadas o Corinthians poderia estar no Z4 para o Santos, que hoje é o único time, que o Vasco, por exemplo, tá com 16 pontos, o Curitiba 14 e o América com 10. Então tem um time hoje, que a gente está falando do Santos, que tem uma pontuação mais ou menos parecida com, assim, que dá para o torcedor ficar preocupado. Acho um exagero, mas ficar preocupado com isso. Sempre lembrando, o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio, que inclusive já foi marcado, acontece depois da data FIFA, no dia 18 de setembro. Então a gente começa a ter algumas ideias. Ah, Flávio, por que você é iludido do que o Corinthians... O Corinthians hoje ele está com a mesma pontuação do Cruzeiro, que hoje estaria indo para a Copa Sul-Americana, no atual momento. Sem pensar que o Brasileirão deve virar G7 em termos de vaga na Libertadores, sem pensar que pode virar um G8 até G9 também, porque a gente tem times que tem a Copa do Brasil, tem times brasileiros disputando a Libertadores, pode ganhar um título e pode abrir uma vaga, e tem a questão da vaga na própria Copa Sul-Americana que podem abrir, então pode virar até um G9 no Brasileirão. Hoje, nesse momento, tem todos os jogos para acontecer, mas hoje com 20 jogos, o Corinthians tem 4 pontos de distância para o Santos. Beleza. O Corinthians tem 4 pontos de distância para o Fortaleza, que é o 8º colocado. 3 para o Cuiabá, 3 para o Santos, para o São Paulo. Então, mesmo com todas as reclamações que o torcedor, muitos torcedores estão tendo em relação ao time, o Corinthians com um jogo a menos tá próximo dos times que estão na ponta da tabela. Não estou falando nem só de 10, estou citando um time da 8ª posição. Então o Corinthians teria condição. Hoje, por exemplo, se o Corinthians vencesse o jogo, já assumiria pelo menos, terminaria o sábado na 12ª posição com 27 pontos. Ficaria a 2 do Fortaleza. Em uma rodada poderia de repente ultrapassar o Fortaleza. Hoje são 4 pontos. Então, o Corinthians, num cenário de crise, pode parar no Z4. Num cenário que de repente consiga resultados, em 2 rodadas o Corinthians entra lá no bloco de cima. Então, entende quando eu falo essa questão de ficar com receio de rebaixamento? Eu continuo achando que é exagerado. Para mim, é algo que eu bato na tecla. Acho que tem times que estão jogando de uma forma pior do que o Corinthians. Tem times, eu citei no torcedores.com, matéria que eu fiz no sábado sobre times que estão
com um jejum de vitórias há muito tempo, né? O Internacional, 9 jogos. O próprio São Paulo no Brasileirão, tudo bem que a gente vai ter vão ter alguns jogos mais teoricamente mais tranquilos com o time favorito, mas o Flamengo era favorito contra o Internacional e empatou em casa. A gente viu o Botafogo favorito contra o São Paulo, que jogou com o time reserva pensando na Copa Sul-Americana, e o Botafogo empatou e só conseguiu um empate porque o Lucas Perry salvou. Então tem que tomar cuidado, tem todo um restante do Brasileirão pela frente. Ah, Flávio, mas tem a sequência dos jogos agora em setembro, que é complicada para o Corinthians. Sim, o Corinthians vai fazer 5 partidas no mês de setembro, mas com um detalhe importantíssimo. A gente pega o Corinthians tem um clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, às 16 horas na Neoquímica Arena. Depois disso, data FIFA, tem pausa para jogos. O Matias Rojas foi convocado para a seleção do Paraguai, o Bruno Mendes também deve ser convocado para a seleção do Uruguai, mas o resto é preparação física, preparação tática. Então o Luxemburgo vai ter que ter condições de trabalhar com o time, de treinar o time, de criar alternativas. Algo que aconteceu, um lado importante no Corinthians tá só em termos de desempenho pós a última data FIFA que teve dos amistosos, o Corinthians está atrás do Botafogo. Putz, está empatando demais. O Corinthians ganhou 7 partidas seguidas nas últimas rodadas. O Corinthians não vem perdendo fora de casa. Perdeu para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil, mas estava empatando ou vencendo como visitante. O tropeço contra o Goiás pode pesar? Sim, porque são 2 pontos perdidos, mas quantos times a gente já não viu perdendo pontos e acha tem aquela coisa, é inadmissível perder ponto para o time A, B ou C. O Corinthians, o que precisa em termos de ter um ambiente tranquilo, o cenário ideal seria o Corinthians conseguir classificar na Copa Sul-Americana e vou ser pés no chão. O Corinthians não perder para o Palmeiras, e vou falar, o Palmeiras também, já venho citando isso, o Palmeiras deu uma amenizada, porque eu falo, não tem nenhum time no Brasileirão sobrando, jogando muita bola, falando, pô, o Botafogo ganhou uma gordura, mas quem assiste os jogos do Botafogo sabe que vem caindo de desempenho. Aí o Corinthians então pega o Palmeiras, aí volta depois da data FIFA, pega o Fortaleza, um jogo que vai acontecer no dia 14 só, então 11 dias depois do jogo contra o Palmeiras, que é importante, por isso que é importante o Corinthians pelo menos não perder pro rival. Para passar uma data FIFA treinando sem uma pressão de putz, perdeu o clássico pro rival. Aí pega o Fortaleza, depois do dia 18 faz o jogo adiado contra o Grêmio, esse jogo que é o jogo do primeiro turno, resolve, a Corinthians tem a mesma pontuação dos demais. Depois, na sequência, o Corinthians pega o Botafogo, o líder Botafogo também na Neoquímica Arena. O jogo acontece no dia 22 de setembro. E aí vai para a reta final do mês, pega o São Paulo, fechando o mês no dia 30 de setembro, se não tiver nenhuma mudança. Pegando Palmeiras é um adversário complicado, o Botafogo é o líder do campeonato, por mais que eu tenha a gente está citando alguns problemas. São Paulo fora de casa vai ser um jogo bem pesado por conta a forma como o Corinthians foi eliminado, então como que o Luxemburgo vai trazer o time para esse fato, mas é um cenário onde o Corinthians precisa conseguir pontuar, e aí vão ter jogos que também vão ser importantes para definir aí a questão, para a torcida comprar essa ideia que hoje eu estou batendo na tecla, de falar do Corinthians luta pela parte de cima. O Luxemburgo bate muito nisso, mas aí ele vai precisar, nesses jogos grandes, vamos dizer assim, conseguir uma sequência importante. Até para começar, porque aí depois, de repente, se tiver classificado para a Copa Sul-Americana, vai ter o jogo também da semifinal, vai pegar 2 rivais locais, 2 clássicos, esse apesar, e começa também, o Corinthians abre o mês de outubro pegando o Flamengo e o Fluminense. Aí depois, teoricamente, começa a dar uma aliviada na tabela. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. O jogo contra os Estudiantes pode ser realmente um divisor de águas. Se chegar na semifinal, a torcida vai dar uma aliviada, vai entender. As críticas, acredito que vão diminuir por conta do empate contra o Goiás. E no clássico contra o Palmeiras, se conseguir uma vitória na Neoquímica Arena, aí você fala, pô, começa realmente a entender, fala, putz, tem alguma coisa vindo aí, que tem trabalho sendo feito. Vídeo um pouquinho mais longo, né, porque eu acabei hoje, além de assistir a partida, acompanhei a coletiva, então veio todas essas informações que quis trazer para vocês aqui no canal FuteJotas, falando dessa análise
o nosso pós-jogo de Corinthians 1, São Paulo, Corinthians 1 não, Corinthians 1, Goiás 1. Beleza, galera? Abraços.